Aí eu peguei as minhas 3 mesas e, coincidentemente, as 3 religiosas. É onde eu tenho mais repercussão, são as mesas religiosas. Eu peguei as 3 mesas e fui fazendo uma enquete com a minha própria família. E deu empate. Algumas pessoas queriam inovar, vamos nesse, que foi o último, com mais repercussão. Não, vamos no Tu És Pedro, que esse é imbatível. E aí eu lembro que quem desempatou foi meu psicólogo. Eu fui e mandei pra ele. Até o psicólogo entrou. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Pare. Hoje eu recebo aqui uma mulher que transformou estética em arte, fé em emoção. O nome dela é Dani Milone, criadora da Era Uma Vez Festa Afetiva. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Lu. Fiquei muito feliz com o convite, muito lisonjeada de estar aqui hoje, participando desse projeto. Aí eu estou muito feliz também por ter você aqui e poder compartilhar a sua história com a gente. Tá? Mas vamos lá. Dani, você me falou que você começou nos bastidores com a sua mãe, né? Como que foi isso? O que mais te marcou? Eu comecei nesse mundo das festas com a minha mãe, né? Ela era cinegrafista e fotógrafa. E eu ajudava sempre que possível. E sempre via as pessoas sempre felizes. Eram momentos de alegria, né? Então eu gostava de fazer parte disso. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu comecei com 10 anos. Nossa. Ela já tinha um tempo que ela trabalhava. Foi quando eu adquiri idade mesmo de poder ajudar. Entendi. E a questão também de que minha mãe sempre adorou comemorar nossos aniversários. Ela colocava a mão na massa mesmo. Não era só nosso aniversário, eram as festas da família em geral. Então eu herdei esse dom dela, essa vontade de servir, de ajudar. E também a parte de transformar tudo em arte, assim, de fazer algo, um cenário para viver algum momento, sabe? Algo que a gente pudesse guardar. E isso, então, traz da fotografia, do vídeo também, que é levar na memória algo que a gente não vive mais, né? É uma memória que ficou ali, mas que a gente possa... Fica registrado, né? Fica registrado, a gente sempre possa lembrar, através da fotografia, aí aquele cenário que a gente cria. E depois... eu formei em contabilidade, na verdade é uma área totalmente diferente. E depois que eu tive filho, como a maioria das decoradoras, né, eu comecei a trabalhar nessa área. Foi onde eu comecei a gostar de produzir as coisas. Aí desde o quartinho, tudo assim, voltado à decoração. Então, quando foi o aniversário de 1 ano do meu filho, eu fiz meu primeiro projeto. Foi a primeira festa que eu tive meu conceito, né? Ah, sim, igual assim, muitas decoradoras começam assim. Só que eu não tive a coragem de bancar, de eu vou decorar. Não, porque eu até imaginei que eu não teria aquele prazo. Então, fazer a festa eu não fiz, mas eu fiz o projeto, eu criei a arte, fiz de fato aquele layout. E outra pessoa decorou para você. E outra pessoa decorou. Então, eu tenho essa mesa como a minha primeira mesmo, onde eu mostrei o meu trabalho. Mas a minha primeira festa mesmo, que eu fui contratada, foi até antes do aniversário do meu filho, foi antes de eu casar, inclusive. Foi um chá de bebê, aí depois eu fiz o meu chá de panela, e aí tudo foi se encaixando, sabe? Chegou um momento da minha vida que eu tinha 2 crianças, e eu era CLT, trabalhava, assim, de segunda a sexta, então eu queria ter mais qualidade no sentido de ter mais presença, sabe? E querendo ou não, a nossa ilusão é de que a gente vai viver isso. A gente pensa, né? Que a gente pensa que vai ser assim, que você só trabalha nos finais de semana, né? Só que não, né? Na verdade, não. Para que o final de semana brilhe, a gente tem que ralar muito. A semana toda. Mas assim, pelo que você falou, o seu talento, ele vem de berço, né? Isso. Porque você vem acompanhando a sua mãe desde seus 10 anos. Mas aí, quando foi para você montar do seu filho, você já, você projetou. Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, nesse período que você foi acompanhando a sua mãe, você chegou a fazer alguma montagem para ela sozinha ou não? Você ficava ali mesmo? Na verdade, eu ficava no bastidor, era um auxiliar, no sentido de ela montava na casa dela como que ficariam as festas, e aí eu dava alguma sugestão e acompanhava, depois me manda foto, deixa eu ver, aí às vezes ela ficava na dúvida e me mandava. Começou mesmo, foi ela e a minha tia Cíntia, que é da Cíntia Neves Balões, as 2 juntas. E eu ainda continuei trabalhando na onde eu estava. E aí depois, na pandemia, foi que eu fui assumir e resolvi trabalhar com ela. E foi onde o nosso trabalho, e aconteceu isso para muitas pessoas, né, onde o nosso trabalho cresceu. Porque na pandemia as pessoas começaram a valorizar ainda mais a comemoração, porque a gente não sabia o dia de amanhã. Exatamente. E aí
todo mundo queria comemorar, ainda que fosse em casa, ainda que fosse com 2 ou 3 pessoas. E foi aí que a gente cresceu mesmo. Foi onde o nosso nome começou a firmar, a partir de 2020. Depois da pandemia, eu falo que as pessoas começaram a olhar mais para o outro, para a família, né? E para, tipo, tudo é momento de comemoração. E eu acredito que isso é muito importante mesmo, né? Até porque no cenário da pandemia, a nossa área de festas foi muito afetada, né? Foi, principalmente nas festas grandes, né? Exatamente. Porém, eu era e ainda continuo muito com esse olhar intimista. E a parte intimista foi onde cresceu mais, que é as festas que a gente poderia fazer no apartamento, era dentro de casa. E até as grandes decoradoras começaram a fazer isso também, porque era uma forma de sobreviver no mercado. As festas menores, né? Então, essa questão da decoração, como você falou, que você gosta mais, né? Então, a decoração que te agrada mais não seria talvez uma grande produção, mas sim as decorações minimalistas? Eu gosto mais desse olhar mais minimalista. Não só minimalista, eu gosto daquela decoração redondinha, eu consigo olhar através. No momento que eu vejo, eu consigo ver ela toda. Entendi. E às vezes aqueles grandes cenários, cada cantinho conta uma história. Então são muitos locais assim que você vai vendo e vai montando todo aquele cenário. Então a minha é aquela mesa principal. Ainda tô nesse. Pode ser que um dia eu mude, mas ainda é o que me encanta, que me enche os olhos de fato. Eu olhar aquela decoração e eu vejo ela ali redondinha, sabe? Eu vejo ela naquele momento. E também não tem aquela questão, né, da pequena ou da grande, a gente consegue mostrar a essência. Eu até falo, eu não tenho uma preferência, no sentido de, o cliente que me procura, eu faço festas maiores também. O que é mais meu estilo mesmo, é a festa mais afetiva, até é o que carrega meu nome, né? Entendi. Mas me conta uma coisa, quando você começou a, de fato, não vou ser decoradora, por mais que você cresceu acompanhando a sua mãe, você sentiu, assim, algo muito desafiador? Qual foi a sua maior dificuldade? Na decoração? Sim. É um trabalho sob pressão, porque você tem pouco tempo para tudo acontecer, então... Só que aquilo que tudo acontece em pouco tempo, na verdade, você já tem a semana toda trabalhando. Trabalhar aqui. Então... Para mim, uma das questões é o tempo, né? Porque a gente, às vezes, não tem o tempo necessário para a gente fazer aquilo que a gente... O tempo que a gente levaria para fazer, que a gente consideraria que seria melhor. Muitas vezes nos oferece 2 ou 3 horas para que a gente possa montar. Então, talvez este seja um grande desafio. Mas também eu falo o desafio pessoal, que é você... abdicar de vários momentos importantes da sua vida, da sua família, para estar lá vendo, proporcionando a alegria de outras pessoas. Sim. Então, às vezes, eu já faltei compromissos, e são coisas que a gente escuta muito, né? Na nossa família, muita cobrança nesse sentido. A família Mas toda até cobra, para né? que a gente possa viver com mais verdade, com mais assim, mais realização, naquele momento é importante aquela falta, para que quando eu voltar, eu volte mais viva, né? Porque a decoração, eu acho que para mim é o que me faz vibrar, sabe? O que me faz viver. Muitas vezes eu mergulho em muitas situações do dia a dia, do cotidiano, que vai nos sugando e tal. Esse é o momento que eu subo para a superfície e respiro, na hora que eu estou decorando. Quando eu vejo a mesa pronta, para mim, é o clímax. Eu acho, é o momento que eu mais gosto, é ver tudo pronto. Eu também sou muito assim, porque quando eu tô ali montando e tal, parece que a gente tá num outro mundo, né? A gente tá vivendo aquele momento, a gente entra naquele tema, na vida do cliente. Então é um momento assim que às vezes a gente até não enxerga tanto como um trabalho ali na hora da montagem, né? A gente costuma colocar muita emoção, muito coração. E a gente tem aquela questão, quando terminar a festa, não sei se é todos, pelo menos eu vejo comigo, a dificuldade de ir embora e deixar ali. Nossa, eu fico ali namorando, eu faço os vídeos de todos os ângulos. E assim, a dificuldade de desapegar mesmo, porque de fato não é seu, né? Assim, você criou, mas você criou pra alguém, né? Viver aquilo ali. E a vontade de guardar num potinho mesmo. Sim, mas aí a gente faz isso com as fotos. Faz os vídeos, postagens. E aí vai revivendo aquilo ali, né? Mas assim, super linda a sua história. Eu achei interessante a questão que você se formou em uma área totalmente diferente. Né? Mas... eu contava lá, no caso era números, agora eu tô para histórias. Né? Agora estou contando histórias, né? Você mudou totalmente a área. Mas para você, o que é ser decoradora de festas assim? Ser decoradora, para mim, é traduzir
assim, a gente dá forma àquilo que o cliente, ou uma vivência, uma experiência, algo que eles querem contar. Então, é a forma da gente traduzir isso para um momento importante na vida dele. Então, a gente está trabalhando com sonhos, são pessoas que chamam outras pessoas para participar, para assistir, para estar ali convivendo, para viver aquele momento. E eu falo que a importância que eu dou para deixar aquele cenário impecável, para que seja uma memória. Quando eu recebo as fotos do evento mesmo, que eu vejo tudo acontecendo, e aquele meu trabalho ali atrás, é o que de fato é a razão de eu estar fazendo isso. É ali que eu vejo, isso é decoração, é você colocar o seu coração da vida de alguém também. De fato, você faz parte da vida de alguém. É você colocar coração, colocar sua alma ali em algo que de fato não é seu, mas tem sua assinatura, né? Então, eu vejo emoção, sabe? Para mim, decorar é você colocar emoção, é colocar seu sentimento, ainda que seja numa história de outra pessoa, ainda que seja uma decoração que na hora que ela te fala, não sei se vai funcionar. E às vezes, a gente pode dizer que não, mas a gente olha, às vezes até paleta, fala, não sei. Porém, sempre que eu vejo, o mais importante para mim é a escuta, aquilo que é importante. Então eu vejo, para qualquer outra pessoa falar, essas coisas podem não combinar, mas faz sentido, você consegue fazer aquilo ornar, porque faz sentido para ela. Então é essa escuta, essa sensibilidade. Para mim, eu acho que maior ainda que a criatividade tem que ser essa sensibilidade, tentar traduzir o que ele entender o que o cliente quer, né? Porque às vezes, assim, no nosso olhar, na nossa crítica, às vezes aquilo ali, nossa, mas será que vai dar certo? Mas muitas vezes as pessoas tentam mudar o sonho e o desejo do cliente por essa questão da sua própria crítica. Mas na realidade a gente tem que entregar para ele. Ou um tema muito batido. Só que você tem uma forma de contar diferente agora. Porque pode ser um tema muito batido, porém é o tema dele. É o que ele quer, é o sonho dele, né? Então, tenta contar de uma forma que faça sentido para ele. Ainda que ele quer, assim, ele fala, não, eu gosto dessa forma, eu gosto desse jeito. Então, tente contar da melhor forma possível aquela história. Eu não vejo, quando alguém me conta, eu falo, eu quero todos os detalhes. Mas eu não sei se é como não, eu quero tudo. Porque às vezes aquele detalhe fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Então eu coloco, aí assim, tem coisas que de fato a gente vai organizar como ornar, né, lógico. Mas se faz sentido, eu não tiro mesmo. E são pequenos detalhes, assim, que vira, né, tipo, a chave mesmo, e o cliente se emociona muitas vezes. Já aconteceu muitas vezes comigo, de eu entregar a festa, o cliente chegar e se emocionar, e eu fico pensando, gente, né, uma coisa, pra você, às vezes pode ser algo pequeno, simples, mas pro cliente não é. Porque só ele sabe ali a emoção daquele momento, o que ele precisou abdicar para viver aquele momento. Então, eu falo que o nosso papel, ele é muito importante e tem uma responsabilidade muito grande, né, que é viver a vida e o sonho do outro. Né? A gente não tem replay, né? Não então, tem. Assim, se não for aquele momento ali, a gente não tem outra chance. Então, por isso que eu falo que dos maiores desafios é essa pressão, porque tem que dar certo. Sim. Na primeira, assim, a oportunidade tem que dar certo. Você não vai poder refazer para comemorar no dia seguinte. Exatamente. Então, tem que ser naquele momento. Então, esse é eu acho que o grande desafio é essa pressão e tentar fazer tudo funcionar. E a gente não faz isso sozinha. A gente precisa de muitas pessoas. Para poder conseguir entregar. Porque ninguém, como você diz, ninguém vence sozinho, ninguém conquista nada sozinho, né? Mas me fale um pouco de você, dos seus filhos. Você tem 2 meninos, né? Tem 2 crianças maravilhosas. Eu até falo que um foi que me introduziu nesse mundo e o outro é o que me fez permanecer. O João Miguel foi através da festinha dele, foi onde eu vi dessa questão de habilidade. Eu já trabalhava com fotografia, com Photoshop, essas coisas. Foi onde eu consegui fazer o projeto dele, com esse conhecimento que eu tinha. E aí foi onde eu comecei a gostar de colocar essa cor com aquela, vai combinar, vamos mudar isso, é onde... ali você pode tirar, colocar e ver, porque na hora do vamos ver, assim, você faz, mas é mais difícil, né? É mais fácil você tirar com o mouse do que tirar um móvel, tentar mudar tudo. E quando tá tudo pronto, né, é muito mais complicado. Então, o projeto foi algo que me encantou muito. E foi com a festa do João que eu consegui ver que eu tinha essa habilidade, né, de projetar a festa. E, assim, uma das coisas que eu queria mesmo trazer era muita realidade do que a gente vive. A decoração,
A gente entrega, de fato, o nosso coração aqui. Porém, muitas vezes, custa caro, muito caro, para nossa família, até para nossa saúde mental, principalmente, na verdade, para nossa saúde mental. Porque, querendo ou não, a gente é o carro-chefe, né, da família. Então, a gente tem que cuidar da gente para poder entregar o melhor. E nesse período, que foi justamente na época que eu montei a mesa do Tu És Pedro, que foi um sucesso, foi quando eu tive o diagnóstico de autismo do Otávio, né? E aí é onde eu falo que foi ele que me fez permanecer. Foi onde eu questionei se de fato eu deveria continuar trabalhando com festa. Porque, assim, o objetivo é algo que me faz viver. Eu gosto muito de trabalhar com decoração. Porém, eu tenho uma outra vida, a minha vida lá fora, e tem a minha família. Então, eu tinha que me entregar para eles também. Eu tinha que estar inteira para eles, ainda que eu colocasse tudo, a minha alma no meu trabalho. E foi onde eu pensei se eu deveria parar para poder cuidar, porque o tratamento de uma criança autista é caro. E quando você recebe aquele diagnóstico, seu mundo se abre, você fica pensando o que eu vou fazer. E assim, nos primeiros contatos que você tem, você vê que é muito caro mesmo. Aí eu fiquei pensando que uma das coisas que a gente vê é muitas mães que passam a cuidar do próprio filho, justamente porque não tem pessoa melhor que conheça, né? E também porque seria algo muito difícil para poder, o tratamento era muito inacessível. E foi onde eu questionei, eu falei, Deus, será que é mesmo para eu continuar nesse trabalho? Eu pedi um sinal. E foi na semana, eu fechei o diagnóstico dele em junho, estava procurando as clínicas e dia 1º de agosto eu fiz essa mesa. Eu não tinha pretensão, eu não tinha noção do que poderia vir a acontecer. E até hoje eu ainda não acredito, sabe, do que aconteceu assim, Então, se eu pedir um sinal, ele me deu um estrondo. E não foi numa mesa comercial, não foi uma mesa da Disney, foi numa mesa que carregava o nome dele. Então Deus foi e me mostrou que é ali, e foi onde eu descobri que não era só um trabalho. Ali mesmo foi onde eu vi, eu sou uma decoradora, mas isso também é um dom. Foi onde eu vi que eu tinha mais um dom nesse sentido, de tentar traduzir as histórias e trazer também essa forma, porque às vezes as pessoas têm vontade de fazer uma festa bíblica, mas será? Mas combina para aniversário infantil. E a gente já tinha uns temas que são os mais comuns, né, de histórias bíblicas. E tinha gente que queria ampliar, mas achava que não podia caber ali. Então foi com o Otávio que eu me vi nessa encruzilhada, e foi com essa mesa que eu tive a resposta. E é aí que eu estou conseguindo pagar os tratamentos, tudo através da decoração. O que eu tive que fazer foi dar uma desacelerada, de fato, né? Para poder dar conta. Acompanhar mais ele. Né? Eu fico com ele e eu tive, além de trabalhar com decoração, ainda trabalho em uma outra área. Porque para poder conseguir arcar com todos esses cursos, eu tive que me desdobrar, né? Então você concilia decoração com uma outra... concilio. Alguns pratos caem, mas não decoração. Da decoração, mas a gente tenta, né? A gente tenta conciliar tudo. A um momento a gente falha, né? Normal, mas... É muita coisa, né, pra gente. E a gente tenta... A nossa função de mãe, de dona de casa, de empreendedora, não é fácil. A gente fica tentando meio que equilibrar as coisas. Mas em algum momento a gente vai falhar. Com certeza. Eu entendi e aí que nasce a aprendizagem, né? Sim, às vezes a gente quer conseguir entregar tudo 100%. Mas diante de tudo que a gente faz, em algum momento, alguma coisa não vai ficar 100%. E eu percebi que depois disso eu vi que tem muitas decoradoras que têm essa mesma situação com filhos atípicos, até porque é uma profissão que te permite uma maior flexibilidade de tempo. Não quer dizer que a gente trabalhe pouco, mas a gente pode definir os horários, né? Então dá pra gente conseguir conciliar nesse sentido. Aí eu falei dos meus filhos, são essas duas joias preciosas. Aí eu sou casada, e meu marido também é um marido decorador, também não tem salário. Marido decorador. Ele só sabe que vai trabalhar um dia antes, provavelmente. Sem horário pra nada. Sem horário pra nada, não tem lanche, não tem... Mas ele me ajuda muito nesse sentido. Que bom. Mas olha, você acabou entrando num assunto, num tema-chave aqui, né, da nossa conversa, porque, como todos sabem, a Dani, ela foi vencedora, né, do prêmio da Paristar,
e a mesa dela foi a premiada. E aí me conta uma coisa, assim, quando você viu aquelas inscrições, o que você pensou? Você, de imediato, você já pensou naquela mesa em si para mandar a fotografia para ser avaliada? Como que você descobriu sobre isso? Me fala um pouco. Um ano antes, justamente na mesma categoria que eu inscrevi, eu vi a Thaís sendo vencedora. E era uma decoração linda, maravilhosa. E eu me vi, assim, não que eu já visualizei, mas eu queria sentir aquilo. Então foi algo aquela emoção, né? Aquela emoção. Eu senti muita emoção de vê-la ganhar, mas eu não sabia como funcionava, se a gente se inscrevia, ou se era tipo um concurso, se as pessoas escolhiam as fotos e de repente a gente via que estava classificada, algo nesse sentido. Até que eu acompanhando Celebra, eu vi que tinha como a gente se inscrever. Teve um período que a gente podia se inscrever. E quando eu escrevi, eu não vou mentir, eu me senti que eu tinha chance. Não era só por conta dos números, mas algo em mim dizia, escreve, inscreve. E eu fui e fiz a inscrição. Aí eu tive a dúvida na mesa. Por quê? O Tu És Pedro, nessa altura do campeonato, já tinha sido muito replicado. Então dava aquele sentimento de, nossa, de novo, né? E eu pensei, será que eu ele? Eu falei, e aí? Ele foi e falou assim, essa daqui tem meu coração. Independente que tenha sido reproduzida, significa que ela realmente foi muito... se ela foi reproduzida porque todo mundo sentiu aquilo. Só que eu não sabia se a pessoa que fosse avaliar, os jurados, teria noção que aquela foi a original, sabe? Ou se seria uma réplica. De novo essa. Então eu fiquei naquele sentimento. Mas na dúvida, mas eu fui. Não, vamos no Tu És Pedro, porque foi um marco, assim, né, na minha trajetória. Então vai ser ela. E escrevi. E quando eu escrevi, eu sentia que alguma coisa ia acontecer. Não sei se eu ganharia, mas algo iria acontecer. E eu tive esse sentimento. Que legal. É muito importante, né? Porque às vezes eu acho interessante a questão que você falou, né? Eu vi alguém que participou e aquele ali me fez sentir vontade de estar. Aí eu peguei as minhas 3 mesas e, coincidentemente, as 3 religiosas. É onde eu tenho mais repercussão, são as mesas religiosas. Eu peguei as 3 mesas e fui fazendo uma enquete com a minha própria família. E deu empate. Algumas pessoas queriam inovar, vamos nesse, que foi o último, com mais repercussão. Não, vamos no Tu És Pedro, que esse é imbatível. E aí eu lembro que quem desempatou foi meu psicólogo. Eu fui e mandei pra ele. Até o psicólogo entrou na história. No pacote. Mandei pra lá também. Ano que vem eu quero estar lá. Eu tive esse sentimento, eu quero estar lá. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu ainda não conhecia a Celebra. Em 2023, eu vi que muitas decoradoras aqui de Goiânia foi. E aí eu falei, gente, o que é isso? Aí comecei a pesquisar sobre, aí eu comecei a ver que muita gente do mundo de festa que eu admirava, participava, estavam lá presentes, e eu falei, nossa, que bacana, eu quero ir lá um dia. E aí em 2024 eu fui, mas foi assim, eu vi alguém que postou e tava lá e me bateu o desejo de ir. Todo ano que eu acompanhava o Celebra, eu tinha vontade de ir, mas a vida aqui, assim, a gente acha que não tem como, mas na hora que eu vi que eu tava inscrita, a gente sabe que tem, né? Uhum. Então era um empurrão, e foi aonde que eu vivi, foi um sonho. O que eu vivi em São Paulo, eu vou guardar, sim, pro resto da minha vida. Eu vi Deus em cada detalhe. Até na última noite, que no dia seguinte seria a final, aí em algum momento, porque quando eu fui classificada, eu entrei num estado de que eu tenho que fazer tudo para estar lá. Eu tenho que dar um jeito. E eu comecei a organizar. Então, a minha mente acelerada começou a organizar aquilo que era de imediato. Eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. E eu tinha festas no final de semana. Muitas coisas acontecendo. E eu fui indo. Eu lembro que eu fui organizando as coisas. Até aí, quando eu respirei mesmo, foi um dia antes da final. Que eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E se eu não ganhar? E eu lembro que eu recebo uma mensagem da Thaís, da mesa que eu via um ano antes, me desejando boa sorte. Gracinha. E foi ali, eu vi que foi um momento que eu senti um certo medo. Eu falei, meu Deus, eu mexi com tanta coisa, eu envolvi tanta gente nisso. E se não der certo, né? O que eu vou fazer? E ela me mandou uma mensagem, me desejando boa sorte, falando que era muito fã do meu trabalho. Aí eu fiquei assim, falei, gente, é Deus me mostrando que era uma pessoa que você admirava, né? Falando com você, que isso sempre dá uma energia a mais pra gente, né? Foi. Porque às vezes a gente, por mais que você vai lá, você sabe que é um trabalho bonito,
mas quando alguém de fora, às vezes, vem e afirma isso pra gente, é muito importante. Né? Com certeza, que a todo momento a gente se põe à prova, né? Sim. Nesse trabalho a gente fica na dúvida se de fato, é isso mesmo. Eu tenho ainda, até hoje, o frio na barriga, porque a gente trabalha com sonho, a gente trabalha com gostos, né? Então, às vezes, por mais que você faça projeto, eu ainda acho que às vezes o cliente pode chegar e falar, não, eu não gostei. E ele tem todo o direito, né? Porque... E cada um tem uma visão, né? Às vezes aquilo que você tá achando lindo, maravilhoso, o cliente não... E talvez é esse friozinho na barriga que dá todo... que de fato faz tudo ficar tão mágico, né? Porque na hora que chega, aí você já vê aquele sorrisão abrindo, aí se emocionando. Mas até hoje, todas as festas que eu entrego, eu ainda tenho esse frio na barriga de que pode não ser. E talvez o medo... Mas isso é ótimo, porque no dia que o frio na barriga acabar, já não... Tipo assim... Porque o que te leva é a emoção, exatamente. Né? Se não tiver mais essa emoção... E não pode acabar, porque se você fizer como só mais uma mesa que eu vou montar, você não vai entregar a mesma emoção, não vai ter não vai ser a mesma coisa. Agora, eu também sinto assim, toda festa que eu vou entregar é um frio na barriga, é uma preocupação, eu quero entregar realmente do jeito que o cliente pediu, até além disso, né? Então, eu acredito que o frio na barriga é o sinal que a gente está no caminho, a gente ainda está gostando muito do que a gente faz. E é assim mesmo. Mas é isso, você foi para São Paulo, né? Ficou lá, tipo, a sua mesa e mais duas, né? Foram para a final. E como foi viver isso tudo lá? Quando você chegou lá, ainda ficou assim pensando, ai meu Deus, será que vai dar certo, será que não vai dar? Ou você ficou mais confiante? Eu tive algumas situações que eu vivi nos bastidores para ir para São Paulo que eu fiquei meio não sabendo se de fato eu deveria estar lá. Não por conta da indicação, lógico, mas é por conta dos desafios da vida aqui mesmo. E aí, então, eu fui muito mexida. Mas quando eu entrei no avião, eu falei, tudo isso vai ficar para trás. Eu tive uma crise de pânico dentro do avião. Eu nunca tive medo de viajar. Nunca. De o avião decolar ou pousar. Nunca tive. E nesse voo eu tive muito. Aí eu achei que era por conta de que era a primeira vez que eu estava viajando sem meus filhos. Algo nesse sentido. Mas depois eu, contando assim para as pessoas, foi uma crise de pânico que eu tive. E aí eu falei, o que eu tiver que sofrer, ou qualquer sentimento ruim que eu tiver, vai ficar nesse avião. E quando Você determinou isso, foi importante. Vai ficar nesse avião. E quando eu pisei em São Paulo, eu falei, aqui eu só vou viver coisas boas. Eu mereço estar aqui, eu mereço dormir até mais tarde. A gente tinha essa possibilidade, né? Porque no nosso dia a dia a gente sabe que era difícil. É pesado. E assim, eu mereço me conectar, conversar, me socializar com as pessoas, conhecer pessoas novas. E eu quero ver tudo o que essa oportunidade pode me oferecer. Então eu fui parecendo uma criança num parque de diversão mesmo. Eu entrei no Celebra parecendo Então eu absorvi muita coisa. Mas no Celebra foi a primeira vez que você foi? Foi a primeira vez que eu fui. E uma primeira vez tão marcante para nós duas, né? Foi. Verdade. E aí eu fiquei assim encantada e eu via Deus a todo momento, em cada escolha, tudo que eu sentia ali, eu sabia que era um cuidado dele para que eu vivesse da melhor forma possível, que eu merecia esse respiro, eu merecia essa pausa, ainda que eu não tivesse o troféu. Tudo que eu vivi ali valeu muito. Foi um momento seu, né? Foi. E assim, a gente vive momentos que às vezes a gente até pensa igual você falou, será que eu mereço? Será que é para mim, né? Porque a gente está acostumado tanto com a rotina, a correria, e às vezes a gente se esquece também de tentar viver coisas que a gente sonha, né? A gente, além de realizar os sonhos dos outros, a gente tem os nossos sonhos. E aí, no meio da correria, a gente acaba meio que deixando a gente meio que de lado. Mas que bom que você não desistiu, né? Fez sua inscrição, e hoje você pode, né, levantar o troféu como a campeã. E aí eu queria saber o que mudou depois desse prêmio, até a questão de você olhar para si, para o seu trabalho, você como pessoa, como profissional, o que veio a mudar na sua vida depois dessa premiação? Então, a gente cria uma expectativa muito grande. E depois, o que vai ser? O que vai acontecer? Porque a gente acha que é um divisor de águas, só que às vezes não vai ser da forma que você esperava. Então, a gente acha que agora vai acelerar, vai ser muitos contratos e tudo. Só que, na verdade, ao invés de eu olhar mais para minha carreira, fez eu ter uma consciência mais de mim. Que bom. Como pessoa, a mulher por trás das decorações. Então, ao invés de eu fazer mais festas, eu diminuí o meu ritmo.
diante da minha realidade. Não quer dizer que eu goste menos de decoração, não. Eu amo isso, só que eu comecei a olhar com uma forma mais com carinho para mim, porque às vezes a gente se atropela demais. Sim. A gente... Lógico que o cliente, o que a gente vai fazer merece aquele cuidado tudo, só que a gente precisa estar vivo ali, depois, não só durante, mas depois, porque às vezes a gente entrega uma festa, por mais que tenha aquela alegria, tudo, você vai para casa despedaçada, porque às vezes você está tão cansado, você trabalhou tanto durante a semana. Eu sei que a gente escolheu essa profissão, mas a gente tem que tomar esse cuidado com a gente. Tem que conseguir ter um tempo, né? Tem que ter um tempo. Então foi onde eu comecei a olhar mais para mim, ter mais consciência do que eu era nesse espaço, nessa profissão, e a importância que eu tinha que dar para mim. Então eu consegui ver de uma forma menos é mais, sabe? Então aí entra até a questão da precificação, você vai se valorizar mais, você não precisa pegar aquele mundo velho de festa para poder se garantir. Então foi algo que de fato mudou meu conceito nesse sentido, de ter mais qualidade, tanto nas minhas relações fora dali, para que eu pudesse estar inteira quando eu fosse entregar a festa. E, consequentemente, as festas vão ser uma entrega bem melhor. Porque quando a gente está bem, né, com nós mesmos, a gente consegue fazer um trabalho bem melhor, né? Com certeza. E aí, Dani, para as pessoas que estão te assistindo, o que você gostaria de falar, deixar como um exemplo, ou até mesmo uma inspiração, de tudo que você viveu e que você aprendeu, né, ao longo da sua carreira como decoradora? Eu acredito que a gente tem que levar em consideração a nossa essência, né? Então, se você quer ser decorador ou qualquer área que você deseja colocar seu esforço, sua energia, leve a sua verdade. Para mim, esse é o principal. Às vezes o começo é difícil, às vezes não. Todos os começos, com certeza, são difíceis. Muitas vezes a gente se vê, nem se imagina crescendo, recebendo um prêmio. E se você fizer com verdade, e o maior reconhecimento não é lá fora, não é no palco, é o seu. Se reconheça naquele trabalho. Veja a verdade nisso. É porque é algo que é instagramável, é porque é tendência. Não, veja aquilo que faça sentido para você dentro da história que você quer contar, que seja do seu cliente. Então, para mim, hoje, para mim, o que está no mercado que a gente vê que a maior tendência é a verdade, é a experiência. Então, você trabalhar com aquilo que faz você pulsar, vibrar e olhar para você, pessoa, com mais carinho diante desses esforços. Então, tem questões que não valem a pena. Então, você faça um trabalho que te valorize, estude, né? Procure mentorias, grupos que façam você crescer, pessoas que vão te alavancar. E a gente não cresce sozinho, né? Tem pessoas que, de fato, sejam essas pessoas que querem te ver lá e querem estar junto com você lá, quando você chegar nesse momento. E a felicidade é a cada construção que a gente faz, a cada mesa, não é um destino. Então, a cada entrega sua, ali está a felicidade, ali está a sua realização. Então, esse é o que eu posso, é o que eu consigo deixar aqui para vocês, entrega seu coração, a sua essência, e ela é a que vai prevalecer, é o que vai fazer você continuar em algo ou, de fato, descobrir qual que é a sua verdade, né? Ou aquilo que te faz pulsar mesmo. Porque, às vezes, a pessoa, de fato, não nasceu para decorar, né? Pode acontecer. E ela vai descobrir, porque o bastidores é pauleira, muito. Os bastidores que ninguém mostra, totalmente diferente. Não é nada romântico. Não é nada fácil. Romântico, nada fácil. Então, para estar ali é por amor mesmo. Não tem, por mais que a gente fale da questão, lógico, o financeiro conta muito, mas para você continuar é por amor. Não tem algo que eu não coloco se não for emoção. Aí a gente finaliza com essa frase, né? Que decoração é emoção. E realmente é, né, Dani? Dani, eu quero te agradecer por ter vindo. Eu tenho essa lembrancinha singela pra você. Ai, que lindo! E assim, estou muito feliz. Eu achei que era parte do cenário. Não, é seu. Obrigada. E assim, também. Foi muito bom poder compartilhar. Do lado do meu troféu. Olha, coisa boa!
Foi muito bom poder compartilhar a sua história aqui hoje, tá? Nosso primeiro episódio. A Dani, né, para quem acompanhou um pouco da nossa história, eu conheci através da premiação, né, do Paristar. Eu não a conhecia, eu também me inscrevi. E aí, quando eu fui olhar para ver se, quando saiu os selecionados, eu fui olhar e vi que eu não tinha sido selecionada. Eu me inscrevi, acho que na questão de balões orgânicos. E aí eu falei assim, tá, vou olhar para ver se tem alguém que eu conheço, se tem alguém aqui de Goiânia. E aí eu puxei, tinha 2 pessoas de Goiânia e uma era a Dani. Aí eu comecei a fazer uma campanha, né? Pedir o pessoal que votassem na Dani. E eu nem a conhecia, mas eu fiz isso que, tipo, é daqui da minha cidade, né? Tá tentando também, então vou puxar os meus seguidores, as pessoas que eu conheço, vou pedir também para dar o seu voto para Dani. E aí, através disso, nós fizemos uma amizade. E você foi muito importante para mim nesse processo. Que bom. Você sabe que eu acho que quem me acompanhou sabe o quanto eu falei de você depois disso também. O quanto eu também torci por você na imersão, Obrigada. Acompanhei. Eu virei, foi um reality show para mim. Você tava vivendo ali junto comigo, né? E ficava atrás de spoilers. Meu Deus, cadê essas malas, meu Deus? E aí foi uma das coisas que eu te falei antes da gente começar a gravação. Quando eu vi aquela mesa da Fazendinha, você lá do lado, produzindo. Eu me arrepiei toda, falei, gente, é da Luciana. Aquela decoração ali, coloquei o meu coração. É de Goiânia. É de Goiânia. Então essa torcida genuína que eu sei que você teve comigo, foi a que eu tive nesse momento. E eu acho lindo essa forma, porque na nossa área a gente sabe, e como em qualquer outra área, quanta competitividade e rivalidade tem. E a gente poder unir forças, né, para um trabalho, para essa nossa área, né? Para esse nosso ramo, é muito importante. Eu acho que é uma das coisas que mais falta no nosso ramo, é essa questão da parceria. Mas para mim foi bom essa questão, porque eu pude te conhecer, e hoje a gente está aqui, né, no primeiro episódio. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história, por ter tirado esse tempinho para mostrar para o Brasil, né, quem sabe para o mundo, um pouquinho do que está por trás, né, o que está por trás da Era Uma Vez, festa afetiva. E nós sabemos que não é fácil, mas nós fazemos por amor, porque decoração é emoção. É emoção. Obrigada. Obrigada, gente. Fica com Deus. 2025, Dani